A paz do Senhor mais uma vez para quem está assistindo, né, este vídeo. Que Deus abençoe grandemente quando você estiver assistindo, tua família, teus familiares por geral. A minha família também, que eu peço sempre a Deus quando eu estou fazendo um trabalho, que ilumine, que guarde, que proteja. Assim como eu peço para minha família, também estou pedindo para a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que Deus abençoe tua família grandemente. Olha só, alguns amigos me perguntaram: André, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18, falei, tá, eu vou dar uma olhada. Olha só, gente, Lucas, capítulo 18 e versículo 18, tem assim: o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Versículo 21, ele diz que tudo isso tenho observado desde a minha juventude. No versículo 22, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vou dar uma continuidade aqui, gente, para que vocês entendam bem as coisas. No 24, e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Gente, no versículo 25, diz assim: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Gente, olha só. Essa aí é a continuação da muralha de Israel, que existe até hoje. E lá no alto da muralha tem esta passagem aí, né, que é aparentemente pequena e difícil por ser alto. E tem uma passagem que daria para passar algumas coisas sim. E olha só, é também chamado de seteira, porque ficavam homens lá em cima a observar com flechas, né, essas coisas, com os arcos, aquelas coisas, e a observar se durante uma invasão eles daqui acertariam facilmente os inimigos lá embaixo, e os inimigos, para acertar ele, teriam uma dificuldade imensa, porque o espaço, ok? Também chamado de buraco da agulha em Israel. Quando Jesus fala, diz assim, Jesus vem aqui no 24, né? E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha só, os discípulos que estavam com Jesus já imaginaram o quê? Meu Deus, o buraco da agulha é lá no alto, lá em cima, é estreito. E passar um camelo por ali fica difícil demais. Então eles começaram a pensar dessa maneira. Mas Jesus disse: os impossíveis
dos homens é possível. Vamos ver aqui no 27. Olha só. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque ficaria de maneira impossível de levantar um camelo, por exemplo, pôr a corda para subir até no alto aí da muralha e passar o camelo por aí. Ficaria muito difícil. Algumas pessoas pregam que esta porta era embaixo do lado da porta principal, mas não. Olha aí a verdade. Era em cima da muralha, muito estreito, onde ficava o homem que, tipo um sentinela, que ficava vigiando ali. Se viesse algum inimigo, ele com flechas dali, ele disparava e acertava os inimigos. Daria tempo também ele alcançar, né, de ver o inimigo a muitos quilômetros de distância. Daria tempo de se preparar todos os soldados ali. Então, assim, aqui era uma torre de vigia, digamos assim, do alto aí, né? Ficava um sentinela aí, ok? E por aí, algumas vezes, com muita dificuldade, né? Poderia, assim, com uma grande corda, passar por aqui, pelo buraco da agulha, ou seteira, como chamam, e descer até embaixo para pegar algum tipo de mercadoria, se fosse necessário, para não ter que abrir os portões da cidade, porque era muito perigoso abrir os portões das cidades e a cidade podia ser invadida, ter algum tipo de transtorno. Então, era proibido abrir os portões, a não ser com ordem do rei daquele tempo. Ok? Mas vou deixar outras coisas também para a gente ver o sentido geral dessa palavra de Deus. Eu estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vou começar aqui do 9 para que você entenda melhor. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aí aqui no 10 vai dizer claramente, nem ladrões, nem avarentos. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra avarentos. Né? Avarento, né, ou avareza, é aquela pessoa que tem um amor demasiado pelos bens materiais, por dinheiro, certo? Então, 1 Coríntios 6, 10, em destaque aí a palavra, né, avarentos, ou avareza. Vamos lá. Vamos voltar aqui para Lucas 18, 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Ou seja, a questão aqui dele não ter direito à vida eterna naquele momento, não era que ele era riquíssimo, mas é porque ele tinha amor aos bens materiais, ele era avarento. Ele cometeu o pecado aqui da avareza. A avareza é a pessoa, como eu já li, que gosta de dinheiro em demasia, tem medo de perder seus bens materiais, é apegado às coisas materiais. E normalmente uma pessoa que é apegada às coisas materiais, ela não vai herdar o reino de Deus. Como eu já li lá em 1 Coríntios 6:10. Está gravado, você examina. Outra coisa, gente, olha só. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, olha só o que está escrito. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por causa do amor que aquele homem tinha ao dinheiro e aos bens, ele se desviou da fé. Ok? Ele se desviou da fé que era Jesus Cristo, da vida eterna. Ele botou a vida eterna como segundo plano. Ele não botou Deus em primeiro lugar. Vamos ver também que ele diz que tem observado os mandamentos. Vamos voltar lá para Lucas 18. Olha só, voltando aqui para Lucas 18. Vamos lá, 18, 21. Ele responde assim para Jesus, ó.
Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Há uma grande diferença, irmãos, entre observar uma luta e ser o lutador daquela luta. Aqui é o caso desse jovem. Ele observava os mandamentos, mas não praticava. Assim também são muitas pessoas hoje. Elas observam a Bíblia, as Escrituras, leem, mas não praticam. Por isso não terão direito à vida eterna. Isso é grave, né? Estou sempre chamando a atenção dos meus amigos, do meu pai e minha mãe, que não gostam muito de escutar, de aceitar Jesus Cristo. Olha só, vamos voltar aqui para Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quero ver se meu celular pega aqui uma imagem melhor para que vocês possam ver. Pronto, aqui, ó. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Vamos também ver o que está lá em Hebreus 6,18. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, né? Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Bom, gente, aí é o buraco da agulha a qual Jesus possivelmente, e é a coisa mais lógica que eu já encontrei de ser o buraco da agulha ao qual Jesus Cristo se refere, pois Jesus Cristo ele gostava de colocar as coisas para aquelas pessoas do tempo dele, que elas entendessem de maneira clara uma situação de dificuldade ou uma situação fácil, né? Uma situação de sacrifício. Sabemos que para herdar o reino de Deus não é fácil, é uma caminhada árdua. Quem aceita Jesus Cristo não vai mudar do dia para a noite a sua vida, mas com certeza no seu caminhar da sua fé a sua vida vai mudar. Todos nós temos que realmente aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a verdade. Aquele jovem, infelizmente, deu as costas para Jesus, não fez o que Jesus pediu, mandou, né? E foi o que faltou para ele ter a vida eterna, porque Jesus disse: uma coisa te falta, a única coisa que faltava era aquilo. E como ele não fez, então ele não cumpriu as coisas, então certamente não herdará o reino de Deus, né? Deus é misericordioso, sim, mas Deus também é justiça. E quero fechar esta mensagem com João 14,6. É uma mensagem que eu gosto demais de falar para os meus irmãos, meus amigos. O que está lá em João 14,6 todo mundo já sabe, mas vamos mostrar para que não fique minhas palavras, porque você não me conhece, aí acha que eu estou te contando uma história para você aceitar Jesus. Na verdade não é uma história para aceitar, é uma história para você, é uma verdade para te salvar. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Tem aqui por título: Jesus conforta os discípulos. E aí eu não vou ler todo para o vídeo não ficar muito longo, mas é isso aí que eu quero deixar, tá? Então foi o que eu aprendi aí pesquisando. Olha só, eu não posso ir em Israel, pois meus recursos financeiros não dá condições no momento. Se eu pudesse, eu iria sim filmar isso para as pessoas e trazê-las para que elas aprendessem mais, porque tem pessoas na igreja, são as igrejinhas simples, ou nas ruas ou dentro dos transportes que eu prego o evangelho, que não conhece, né, não conhece as coisas direito. Então tá aí uma maneira de você ver. Eu dou graças a Deus, que Deus abençoe esse homem que foi lá em Israel e filmou isso e está documentado na internet. Que Deus abençoe ele grandemente, né, que dê mais e mais. E eu fico por aqui dizendo que este é o buraco da agulha, ou seteira, como chamam. Fica sobre os muros da muralha de Israel, em Jerusalém. E é possivelmente o qual Jesus se referiu aos discípulos
quando ele contava a parábola do jovem rico ali, tá começando a contar a história, né? Amém, que Deus abençoe a todos e fica por aqui este vídeo. Eu sei que meus vídeos são longos porque não são vídeos para chamar a atenção, são vídeos para te chamar para o caminho da salvação e da vida eterna através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Que veio como homem morreu, levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive à direita de Deus, como diz a palavra de Deus.